Amém. Existe um conto, uma história chamada O Pastorzinho Mentiroso e ou Pedro e os Lobos. Não sei se já escutaram essa história do pastorzinho mentiroso ou Pedro e os Lobos, porém é uma história que ele vai contar que havia uma criança, Pedro, o pastorzinho, e ele cuidava das ovelhas, só que por ele estar entediado, ele decidia contar uma mentira. Ele saía correndo pela sua vida e falava: "Tá vindo lobo, tá vindo lobo, tá vindo lobo." E aí, as pessoas saíam desesperadas, elas saíam amedrontadas. E ele começava a dar risada, e então saía correndo falando que era uma brincadeira. E isso se repetiu uma vez, isso se repetiu uma segunda vez, isso se repetiu uma terceira vez. E quando ele foi fazer pela quarta vez a mesma brincadeira, a mesma gritaria, falando que tinham chegado lobos e eles iam comer todas as ovelhas, essas pessoas elas simplesmente o ignoraram e falaram: "Esse menino não está contando a verdade, então eu não vou lá." Porém, na quarta vez, era verdade. E o que aconteceu é que os lobos comeram todas as ovelhas que tinham. As pessoas ficaram sem nenhuma ovelha no seu local. Muito obrigado, Calebzinho. As pessoas ficaram sem nenhuma ovelha no local pelo simples fato dele ter mentido. A grande questão que fica é que, por tanto ele mentir, de tantas vezes que ele ficou mentindo, ele caiu na descredibilidade. E isso acontece com a gente no dia a dia quando nós perdemos a confiança em outras pessoas e elas perdem a credibilidade para com cada um de nós. E a grande questão que fica, e isso é de uma forma muito visível, é se eu perguntasse para você se você confiaria em alguém que diz uma coisa e vive outra. Alguém que vivencia aquele ditado popular do "faço o que eu digo, não faço o que eu faço." Muito provavelmente você não confia nessa pessoa. Muito provavelmente, se essa pessoa vier falar algo para você, você já vai pensar: é história para boi dormir e eu não vou me apegar a ela. A grande questão é que isso não fica apenas em conversas teóricas, isso não fica apenas em lugares distantes, mas isso muitas vezes se envolve nas nossas próprias vidas e vidas como igreja e comunidade local. De tal forma que nós, como cristãos, nós falamos uma coisa e vivemos outra. Nós falamos que cremos em A, B e C e vivemos em X, Y, Z. Um exemplo disso é quando nós olhamos para o último censo que a gente tem de avaliação do IBGE no Brasil, sobre o censo demográfico do número de cristãos que nós temos aqui. O número de evangélico, ele saltou mais de 10% desde o último censo até este, o mais atual que tinha. E a grande questão que fica é que nós vemos que mais complicações surgem no nosso país. Exemplo, no final do ano para cá, teve toda aquela dor de cabeça que está rolando ainda do caso do INSS, do Banco Master, que aí tem um monte de gente sendo denunciada, sendo acusada ali com provas reais. E no meio disso, nós vemos igrejas envolvidas e pastores envolvidos nesse escândalo que está acontecendo. E se encaixa exatamente nisso daqui, porque são igrejas grandes, são líderes espirituais famosos nos seus meios, e são pessoas que vivenciam: vivo o que eu digo, não faço o que eu faço. São pessoas muito parecidas com o pastorzinho e os lobinhos. São pessoas que estão o tempo inteiro contando mentiras, e assim caem na descredibilidade. E essa realidade é tão profunda que nós, cristãos, perdemos também a credibilidade
entre as pessoas. Nós vamos em algum lugar e essa pessoa pergunta para a gente, tu é evangélico? Se a gente fala que sim, dependendo do lugar, eles mudam todas as coisas. Se ia vender alguma coisa parcelado, não parcelo mais. Se ia vender algo de um jeito, não faço mais isso. Por quê? Ao invés de sermos pessoas que a partir da expressão da nossa fé se tornam pessoas confiáveis, nos tornamos pessoas desconfiáveis, da qual não somos dignos de ter a atenção e a confiança deles. E isso não é algo exclusivo nosso, como igreja, como Brasil, como pessoas do ano de 2026. É algo parecido com o que o apóstolo Paulo, ele enfrenta e ele lida na igreja de Éfeso, lá na Turquia, no mundo antigo, na atual Turquia. O apóstolo Paulo, no capítulo 18, mais ou menos, de Atos dos Apóstolos, ali é narrado quando ele planta a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso tem uma coisa muito forte, muito cultural, que a gente viu na exposição de Apocalipse, que é o templo da antiga deusa Diana ou Ártemis, que era um local tanto de culto, de comércio, mas também de desenvolvimento cultural das pessoas. Era a praça onde as pessoas iam para fazer tudo. E naquela cidade é onde Paulo, próximo, ele tem os debates de Atos do capítulo 17, aonde ele está ali defendendo a fé. A questão é que quando Paulo ele vai plantar aquela igreja de Éfeso, ele lida numa realidade onde as pessoas não creem em Deus, óbvio, mas o estilo de vida delas é completamente diferente daquilo que as Escrituras tinham como proposta. O estilo de vida delas é completamente diferente dos hábitos da qual Deus desejava. Então Paulo, ele passa 3 anos naquela cidade, pregando o evangelho, capacitando as pessoas daquela igreja, para que elas fossem crentes que pudessem falar, faço o que eu digo, faço o que eu faço. A minha vida é um exemplo daquilo que eu creio. Aquilo que eu falo que eu acredito é aquilo que eu verdadeiramente faço. Esses eram os cristãos de Éfeso. Um exemplo, o apóstolo Paulo ele deixa Timóteo para ficar lá na cidade, pastoreando aquela igreja, e ele adverte Timóteo para ensinar as pessoas com muita clareza e profundidade das Escrituras, porque surgiriam pessoas tentando desviar a conduta e a maneira deles viverem. E o que seria a base, o alicerce que sustentaria aqueles cristãos? O conhecimento sólido e profundo da palavra de Deus. Dito isso, essa é a igreja que nós vamos ler. Nesse período que Paulo está escrevendo para ela, ele já não pastoreava essa igreja fazia algum tempo. Essa igreja começou a sofrer algumas dificuldades culturais, algumas dificuldades do local onde elas viviam. Dá um exemplo para ficar mais claro. Se na tua casa, de quinta-feira, começa a ter uma feira, muito provavelmente você pode negar naquela feira e comer um pastel. Mas depois de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de tanto que aquela feira está ali e é hábito, você vai começar a frequentar aquele local. E você vai começar a comer pastel, comprar verdura ali, você vai se desenvolver a partir daquela feira. Eles viverem na cidade de Éfeso, era uma cidade que tinha uma proposta completamente diferente da fé, mas pelo fato deles viverem naquela cidade, eles começaram a absorver alguns hábitos daquela cultura e daquela dinâmica de vida. E Paulo, então, ele se vê necessitando escrever para essa igreja, para que ela volte a ter a sua vida centrada em Jesus Cristo, para que eles voltem a ser semelhantes ao Deus dele, para que eles possam expressar um princípio de vida, ética, moral, princípios de condutas que reflitam ao Pai daquelas pessoas. E então o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios.
E essa carta, ela é dividida de uma forma muito básica em duas partes. Do capítulo 1 ao 3, ele vai contar a história do Evangelho. Como que Deus salva as pessoas e o que Deus faz no mundo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai contar do Evangelho em nossas histórias. Como que o Evangelho muda a nossa vida. Como que o Evangelho nos transforma como pessoas. E é exatamente no capítulo 4 que eu quero ler com vocês o texto bíblico. No versículo 17 até o capítulo 5, versículo 1. Versículo 2, perdão. Efésios 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 2. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou, em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O apóstolo Paulo, então, ele divide a carta entre a história do Evangelho e o Evangelho em nossa história. E o Evangelho em nossa história, ele vai trabalhar exatamente sobre o ponto de como nós podemos viver os princípios do Senhor Jesus Cristo. Como nós, que fomos salvos, que fomos alcançados, temos uma vida que reflete a vida de Jesus. Como nós, que recebemos a graça de Deus, nos voltemos a parecer como Deus. E é por isso que eu quero refletir com vocês, dentro dessa série de mensagens chamada Tal Pai, Tal Filho, buscando refletir sobre sermos parecidos com Deus, refletindo agora sobre princípios. Princípios. Porque quem segue a Deus é moldado pelos princípios que Deus coloca. E o primeiro ponto para nós conseguirmos viver os princípios de Deus, a conduta que Deus quer que nós tenhamos, nós precisamos viver de uma forma contracultural, de uma forma contrária à nossa cultura para desenvolvermos os princípios de Deus. Observe que logo no versículo 17, Paulo está falando, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios. De pessoas que estavam envolvidas com tantas outras pessoas que não defendiam a mesma fé, de pessoas que iam até o templo da cidade para que eles pudessem vender todas as suas coisas, e ao mesmo tempo que eles vendiam, eles cultuavam a deusa Diana, Artemis, lá do templo. Na mesma medida que a vida deles era devota a essa prática cultural de sua época, Paulo está falando, não vivam como eles.
É muito fácil ser influenciado pelos pensamentos, mas não vivam como eles, porque vocês foram chamados a viver de uma forma contracultural, de uma forma divergente do local do qual vocês estão envolvidos. E pensarmos os princípios a partir de uma contracultura é olharmos para o que está externo a nós. Porque muitas vezes nós achamos que onde nós estamos, os locais a qual nós frequentamos, eles são neutros. Eles não interferem na nossa vida. Mas eles interferem. Muitas vezes nós achamos que os ambientes do qual nós estamos frequentando todos os dias não estão nos moldando. Mas eles estão. Eles estão mexendo com cada um de nós. E Paulo, observando isso, ele está falando, não viva como eles. Não deixe que eles contaminem a sua maneira de pensar, para que vocês venham a divergir daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Um exemplo bobo, mas muito prático, é quando normalmente nós vamos começar a fazer alguma atividade física, por exemplo, academia. Toda vez que eu vou começar a fazer academia, e eu sempre falho 2 meses depois, mas é que eu olho e falo, beleza, eu vou começar, então eu preciso comprar meu whey protein. Beleza, eu vou começar uma atividade física. Eu preciso comprar uma roupa mais adequada. Eu faço isso não porque de verdade eu preciso dessa roupa ou do whey protein para fazer uma atividade física. Mas porque esse universo de academia, ele invade o pensamento e fala, você precisa disso. É uma forma de nos influenciar. Um outro exemplo, se você vai no cinema, você vai assistir um filme, muito provavelmente você vai comprar uma pipoca. Porque nada melhor do que ver filme assistindo com pipoca. Mas quem disse que nós precisamos ter uma pipoca para ver um filme? Isso é um hábito cultural. É algo que é formado em nós. Da mesma forma, se eu for fazer uma atividade física, eu não preciso comprar todas as coisas para fazer essa atividade física. É um hábito cultural que é formado. Da mesma forma, é o que Paulo está falando aqui. Essas pessoas, elas estavam vivendo numa cultura e eles estavam absorvendo os costumes dessa cultura e trazendo para si uma maneira diferente de viver a fé. E o que Paulo está falando? Calma aí. Calma aí. Se vocês querem viver parecidos com Deus, se vocês querem viver os princípios de Deus, vocês devem viver de uma forma diferente da cultura que vocês estão. Vocês devem divergir do local onde vocês estão, porque ele não combina mais com o estilo de vida de vocês. Vocês necessitam ser uma antítese dos cidadãos dessa cidade. E ele passa a explicar por quê. Ele fala que aqueles que não conheceram a Jesus são pessoas que andam perdidas e buscando prazeres de forma perdida. São pessoas que estão tentando buscar sentido para a vida e ficam batendo a cabeça. E ele fala, vocês estão seguindo essas mesmas pessoas. E um exemplo. Muitas vezes, no local de trabalho que você está, ou o ciclo de amizades do qual você frequenta, às vezes as pessoas, elas falam palavrão de uma forma comum. Elas xingam, elas passam a perna, e pelo fato de estar ali, a gente começa a absorver essas mesmas coisas, e acha que isso é comum. E não é. Não é. Nós somos chamados a vivermos de uma forma diferente da deles. Porque como o pastor Eugene Peterson, ele vai mencionar, abre aspas, parafraseando o texto, eles se recusaram tanto a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Deus, mas com a própria realidade.
já não conseguem pensar corretamente, como zumbis espirituais, tornam-se obcecados por prazeres e viciados em todo tipo de perversão. Ele fala isso olhando para a cultura local e as pessoas estavam absorvendo. E ele fala para nós que, como cristãos que desejamos ser parecidos com Deus, nós precisamos viver de forma contracultural da nossa cultura. Se a nossa cultura ela fala que o caminho é A, nós devemos olhar para as Escrituras e ver qual caminho as Escrituras vão. Porque muitas vezes nós pensamos, se a cultura faz A, a gente vai para B, mas às vezes B é tão ruim quanto A. Nós olhamos para aquilo que está sendo ensinado e olhamos para as Escrituras e vivemos de forma contrária a elas. Mas tem sido tão comum de nós sermos parecidos com qualquer pessoa, com pessoas que não creem. E aí nós vamos falar de um Cristo que muda e transforma e salva vidas, e as pessoas olham para nós e falam, salvar vidas? A sua? Porque nós somos tão parecidos com eles. E quando Paulo ele menciona que vivermos os princípios de Deus é vivermos de forma contracultural, é porque os nossos hábitos, a nossa maneira de viver deve ser divergente daquilo que nos é ensinado diariamente. Mas um segundo ponto para construir princípios parecidos com o de Deus é vivermos em negação de nós mesmos. O primeiro é algo externo, o segundo é algo interno. Paulo está falando, olhe para lá e veja o que está de errado com as Escrituras e não faça aquilo. Agora, olhe para dentro de você e veja o que está errado e viva se negando a fazer isso. Porque no versículo 20, se nós observarmos atentamente, Paulo ele vai falar por ali para nós não vivermos daquela forma, porque não foi isso o que aprendemos de Jesus Cristo. E, portanto, ele passa a dizer no versículo 21 e 22, a negarmos a nós mesmos, já que não foi dessa maneira que nós aprendemos a Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Agora Paulo, ele associa ao negarmos a nós mesmos com duas coisas muito diretas. A ouvirmos a mensagem a respeito de Cristo e o ensino que nós tivemos sobre essa verdade. A negação de nós mesmos, a negação dos hábitos que foram formados em nós e que não condizem com o Evangelho, eles estão relacionados a ouvirmos falar de Jesus e aprendermos, sermos ensinados sobre as verdades de Jesus. E aí pergunto para vocês, pergunta retórica, esse ouvir falar de Jesus é simplesmente ouvir o nome de Jesus? É simplesmente falar que Jesus foi o cara da Galileia que morreu, foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia? Ouvir falar a respeito de Jesus é falar que Ele é o nosso Senhor e Salvador? É isso que Paulo quer dizer aqui com ouvir falar a respeito de Cristo? Sim e não. O sim, porque tem a ver, claro, com a pessoa de Jesus. O não, que não é tão raso dessa forma. Quando ele fala ouvir a respeito de Jesus, é ouvir a obra do Evangelho que tem a ver com Jesus. É ouvir que o mundo, ele se separou de Deus de tal maneira que nós vivemos de forma rebeldes diante de Deus. Nós vivemos contrária à vontade de Deus. E por conta disso, os nossos hábitos, eles conflitam com os hábitos de Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia que Ele se faz ser humano e Ele vive uma vida perfeita que nenhum de nós somos capazes de viver. E quando Ele vai para a cruz e é crucificado lá, Ele está se entregando pelos nossos pecados para que a gente receba a vida perfeita dEle. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele demonstra que a morte não tem mais nenhum poder e que a verdade está concentrada nele. Quando Paulo está falando, ouviram falar de Jesus, ele está falando dessa obra do Evangelho.
da salvação de Cristo que nos reconecta gratuitamente em Deus. E veja o que ele associa. Vocês ouviram falar de Jesus, aprenderam o que é a vida de Jesus. Qual que é a consequência? Vocês agora conseguem viver se livrando dos velhos hábitos que não condizem com Jesus. Vocês conseguem vencer hábitos pecaminosos que não condizem com Jesus pelo simples fato de crerem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que é suficiente. Não é apenas algo teórico. Não é apenas uma informação na nossa cabeça. Porque nós vemos que existem tantas pessoas que lutam com pecados. Pessoas que nem são crentes, as que são crentes, mas também as que nem são crentes, e não conseguem vencer. Por quê? Porque embora elas conheçam Jesus, elas não se apropriam do poder do Evangelho de Jesus. Porque todo pecado só é vencido quando nós contamos o Evangelho de Cristo para nós mesmos. Que a força que nós necessitamos para vencer dos pecados está em Cristo e na sua obra consumada na cruz. E é por isso que Paulo ele associa diretamente. Ouvir o Evangelho, aprender sobre ele, com conseguirmos nos desfazer do nosso velho homem. E essa é a diferença do porquê existem tantas pessoas que fazem excelentes tratamentos e que é importante, meus irmãos, não distorça o que eu vou falar. Tratamento é importante, cuidados são importantes. Dito isso, eles não são suficientes neles próprios. Eles são extremamente importantes, mas eles necessitam do Evangelho de Cristo para serem libertados. Por exemplo, quem sofre problema alcoólico? Quantas pessoas não são internadas constantemente por problema alcoólico? É apenas força de vontade para sair? Não, se fosse elas nunca retornariam. Quem tem problema com cigarro? Quem tem problema com drogas? É apenas conscientização e ser internado durante um período? Não, é extremamente importante? Extremamente importante. Não estou desvalorizando nada disso, eu estou afirmando essa importância. Mas esse não tem o poder para tirar a raiz do problema. Isso é apenas o Evangelho de Jesus. E da mesma forma, qualquer hábito nosso. É por isso que Paulo fala, se nós queremos agora nos desfazer do velho homem, da velha maneira de viver que nós tínhamos, nós precisamos ouvir constantemente do Evangelho e entendermos este Evangelho, porque é o poder de Cristo que pode nos fazer mortificar quem nós éramos, que pode nos fazer mudar os hábitos pecaminosos que nós temos. E aí você fala, pastor, mas é difícil, não vejo resultado direto. É difícil. Você pode às vezes ver resultado direto, mas talvez pode demorar muito. E eu faço um exemplo, de novo parecido com a atividade física. Quem vai fazer qualquer atividade física, quando vai fazer a primeira aula, eu tenho quase certeza que você vai irado da vida. Não queria fazer, não estava com vontade, mas você tenta. E você volta todo dolorido para casa. Mas no outro dia você vai e volta todo dolorido. Mas você vai no terceiro. A dor continua, mas você começa a sentir de uma forma diferente. Você começa a ver o reflexo dessa atividade física no seu corpo, no seu humor, no seu sono. E embora você às vezes não veja resultados diretos visivelmente, você percebe que você está começando a ficar diferente. Quando Jesus fala nos despirmos do velho homem, é começarmos a abandonar hábitos pecaminosos. E na medida que nós vamos nos desfazer deles, talvez a gente venha cometer novamente, mas é um hábito constante.
até que a gente vai tendo prazer em não mais cometê-los e a gente abandone direto. Mas isso só é possível quando acompanhado pela mensagem do Evangelho. E o terceiro princípio que Paulo levanta, o primeiro, é vivermos de uma forma contrária ao que nos é ensinado pela cultura. O segundo é negarmos a nós mesmos. Mas o terceiro princípio para sermos parecidos com Deus é o princípio de vivermos imitando a Cristo, imitando ao nosso Senhor. Veja o versículo 23 até o final do capítulo, mas eu só vou ler o versículo 23 e 24. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Se o ponto 2, que é no despirmos do velho homem, que é retirarmos hábitos pecaminosos, vícios de nossa vida, tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o hábito de sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo é uma consequência disso, que é termos o Espírito Santo do nosso Senhor, porque é o Espírito Santo quem transforma a nossa vida de dentro para fora e nos permite sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É apenas pelo Espírito Santo que nós conseguimos renovar os nossos pensamentos e mudarmos as nossas atitudes para assim nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos no momento de confissão, em Gálatas capítulo 5, um livro também escrito pelo apóstolo Paulo, ele vai mencionar que o fruto da carne é este, mas o fruto do Espírito é esse. Porque uma nova vida parecida com a vida de Jesus só é possível se tivermos o Espírito Santo. A inferência lógica e muito clara dessas duas afirmações é: se eu não tenho uma vida parecida com a de Jesus, e eu não consigo negar nenhum dos meus pecados, a consequência lógica é: eu creio em Jesus Cristo? Porque se eu escuto o Evangelho e creio no Senhor, isso vai mudar quem eu sou por dentro. Mas ao mesmo tempo, se eu creio, eu recebo o Espírito Santo e isso começa a me mudar, agora de dentro para fora, para que eu seja parecido com Jesus. Não é apenas ter informação. Se fosse, Jesus não tinha brigado com os fariseus, os líderes religiosos de sua época, todos sabichões das Escrituras. O grande ponto de Jesus é em termos uma vida moldada por Ele. Isso é o que evidencia se de fato pertencemos a Deus ou não. E o apóstolo Paulo, ele menciona que o Espírito, ele renova os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para nós nos revestirmos da nossa nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O restante dos versículos, ele vai fazendo um paralelo de aplicação disso. Ele vai explicar como isso se coloca na prática. Ele vai falar: quem mentia, passe a falar a verdade. Quem vive dominado pela ira, busque reconciliação. Quer dizer que quem vive dominado pela ira não vai brigar com alguém em algum momento? Vai. Mas qual que é o antídoto para mostrar a vida de Jesus? Meu irmão, me perdoa. Eu estava errado. Eu explodi, eu não deveria. É buscar reconciliação, que isso muda quem nós somos por dentro. É parar de mentir e falar a verdade. Quando nós falamos a verdade, porque se você já falou uma mentira e uma vez caiu a máscara e você teve que ir lá pedir desculpa, você sabe como dói. Mas ir lá e falar a verdade é um antídoto para o coração, para sermos parecidos com Jesus. Quem roubava, que trabalhe e passe a ser generoso. Quem tinha uma língua destrutiva,
Comece a falar palavras que edificam. Quem alimenta a vingança, pratica o perdão. Quem vivia de impureza, exerce o domínio próprio. Quem nutria a amargura, pratique a bondade. Aquilo que Paulo está falando é que as práticas da carne, elas necessitam serem destruídas. Os hábitos pecaminosos, eles precisam ser negados. E a forma de nós negarmos é colocarmos atitudes parecidas com a de Jesus Cristo. Porque é quando nós vivemos como Jesus viveu, é que nós verdadeiramente estaremos nos parecendo como filhos de Deus. Porque citando a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, versículo 3 e 4, Paulo diz o seguinte: vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Nós só podemos ser quem nós somos quando nós olhamos para Jesus e o imitamos. E na medida que nós imitamos a Jesus, nós negamos quem nós somos, nos distanciamos das práticas culturais pecaminosas e nos tornamos parecidos com Deus, com Cristo. E ao vivermos essas práticas, as pessoas ao nosso redor nos notarão e verão sentido naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. O grande problema do nosso Brasil é que nós colocamos a fé cristã como algo emocional ou apenas intelectual. Ah, é uma ideia. Jesus ressuscitou. Ou algo emocional. Faz sentido Jesus ter ressuscitado. Obrigado, Deus. O problema das duas perspectivas é que se é só uma informação, isso não muda o meu coração. Se é só um sentimento, isso não confronta os meus hábitos. Mas é isso que na maioria nós vemos no Brasil. Porque nós vemos pessoas cristãs envolvidas com escândalos. Isso eu citei, por exemplo, no caso muito grande como o do INSS. Mas a gente pode ver pessoas do dia a dia que passam a perna em mercado. Vão fazer uma compra, se a pessoa devolve um troco maior, as pessoas não devolvem. Ou se dá um orçamento para alguém, para quem é prestador de serviço, e vê a oportunidade de ganhar mais depois, passa a perna. E fala que é cristão, fala que é irmão. Vai trabalhar em algum lugar, fazer algum trabalho, faz um trabalho muito ruim, e ainda cobra muito caro. Mas a pessoa fala, eu sou crente, lavado e remido no sangue de Cristo. Mas os hábitos não condizem com o ser. E sermos parecidos, sermos filhos de Deus, é sermos parecidos com Jesus, com Deus, sermos parecidos com Jesus. E é importantíssimo que a nossa vida reflita os princípios eternos. Nós não podemos deixar de mudar os nossos hábitos. Nós não podemos nos conformar com fazermos fofoca, com mentirmos, como abusarmos de álcool, usarmos drogas. Nós não podemos assentar nenhuma dessas coisas, promiscuidades. Nós precisamos nos despir do velho homem para sermos parecidos com Jesus. Porque o versículo 1 e 2 do capítulo 5 nos dá a resposta. Como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu e você só vamos conseguir ter uma vida parecida com a de Cristo se nós nos apropriarmos da morte e ressurreição do próprio Cristo. Porque Ele foi entregue diante de Deus como um sacrifício agradável. Nós não conseguimos atingir o padrão de Deus. E por isso necessitávamos de Cristo, aquele que atingiu o padrão do nosso Senhor.
E ele lá na cruz, ao morrer, ele se entrega em nosso lugar, para que a nossa vida quebrada e errada diante de Deus fosse colocada sobre ele lá na cruz, e ele recebesse a ira do Senhor, e a vida dele, santa, justa, perfeita, fosse derramada sobre nós por ato de fé. É apenas quando nós nos aproximamos confiadamente diante de Deus, num ato de fé, que a nossa vida pode ser transformada para ser vivida nos princípios de Deus. Se for por esforço próprio, nenhum de nós vamos conseguir. Diante disso, como que nós podemos colocar de forma mais prática para vivermos os princípios de Deus? E eu proponho duas aplicações. A primeira dela é para que você cuide da sua espiritualidade. A primeira dela é para que você cuide da sua fé. Não tem como, meus irmãos, nós queremos seguir a Deus e não nos relacionarmos com Deus. Não tem como nós passarmos um dia sem lermos um pedaço da palavra de Deus e sem orarmos ao Senhor. Se nós falamos que amamos a Deus, nós não podemos viver uma vida sem nos relacionarmos com Ele. Nós precisamos ter momentos diários de reflexão, de devocional diante da palavra do nosso Senhor. Seja pegando, compre um devocional e leia ali uma página do devocional para você se relacionar com Deus e orar. Mas é necessário, porque é assim que a vida de Cristo vai ser moldada em nós. Nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade, da nossa fé. É corrido para todo mundo? É. Você fala, pastor, eu não tenho tempo. Nunca vai ter. Você só vai ter tempo se você tiver prioridade para a coisa que você quer fazer. Ah, eu não tenho tempo para ir no médico, mas arrumo. Por quê? Porque se torna uma prioridade. Se você quebra o seu braço indo trabalhar, você vai no médico engessar. Por quê? Porque aquilo se tornou uma prioridade e está te incomodando. Mas se você quer se aproximar de Deus, você tem que ler a palavra do nosso Senhor. E se você não tem tempo, não é porque você não tem tempo. É porque não é prioridade. E tudo aquilo que não é prioridade, a gente descarta de lado. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Nós precisamos ler as Escrituras para termos a nossa vida transformada e sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Zele por isso. Seja intencional. Seja intencional. Segunda aplicação. Reveja os lugares que você frequenta. Reveja os lugares que você frequenta. Porque dependendo de onde você estiver, ali você está sendo moldado. Pessoas ao seu redor estão te influenciando e você não sabe. Os seus hábitos estão sendo moldados por aquelas pessoas. Você precisa rever os lugares onde você vive. Os lugares onde você frequenta com constância. E observe a palavra frequentar. É diferente de visitar. Deus, Ele não nos tira do mundo. Deus não nos salva para nos colocar numa bolha da igreja. Nós precisamos ter interação com pessoas e lugares que não são cristãos, para a gente compartilhar o Evangelho. Mas esses lugares não podem ser a nossa frequência. Quando você se casa, você não volta todo dia na casa da sua mãe e do seu pai. Você visita eles, mas você não mora mais com eles. Quando você começa a seguir Jesus, você não frequenta mais certos lugares. Você visita como oportunidade de falar do Evangelho, mas não como lugar de frequentar, porque aqueles lugares moldam certos hábitos em nós. E para sermos parecidos com Jesus, para termos princípios que nos fazem parecidos com Deus, nós precisamos
cuidar da nossa espiritualidade e cuidar dos lugares que nós temos frequentados, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e ver um Jesus que salva, que transforma, que dá uma nova caminhada de fé, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que existe salvação para a vida dela também que está perdida. Mas para isso, nós precisamos ser diferentes das pessoas. Nós não podemos ser parecidos. Porque no fim, se somos parecidos, isso diz mais sobre nós do que eles. Diz mais sobre a nossa fé do que a fé daquelas pessoas. E Cristo não morreu em vão, meus irmãos. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. E se Cristo derramou o sangue dele por você, você não pode levar a sua fé de qualquer forma. Porque de Deus não se zomba. Que a gente cante essa canção como uma resposta ao nosso Senhor. Uma resposta que estamos buscando ser parecidos com Jesus. É uma jornada, mas uma jornada que Cristo nos convida a fazermos. Com toda certeza que teremos uma resposta muito positiva do nosso Senhor. Que a gente cante como uma oração, pedindo que Deus nos transforme.